começar a gravar, então. Então, vou começar com o tema de hoje, que é exatamente, vai ser interessante, porque é exatamente o que nós estamos vivendo, tá? Aqui, com o grupo, de certa forma, que é a jornada do cliente, tá? Vou mostrar para vocês a live 4, a jornada do cliente do frio ao quente. Ou seja, como conduzir o consumidor frio, que não te conhece, ou não conhece a tua empresa, até tornar-se o cliente quente ou fiel. Então, alguns aqui me conhecem, outros não. Então, de certa forma, nós estamos fazendo um trabalho aqui de levar o cliente desde o primeiro momento da jornada do cliente até tentando, no esforço de conduzir o cliente para o último ponto da jornada, que é a conversão, que é o momento que nós vamos trabalhar amanhã. Amanhã nós vamos estar no quarto ponto, no quarto momento da jornada do cliente. Então, aqui o programa Pratique, que eu já apresentei para vocês. Tema das lives, que hoje, então, a jornada do cliente. E eu vou começar, então, com um clássico da comunicação, que é a escada da comunicação, que é a AIDAS, a gente chama, que é a escada da comunicação. Que ela mostra o quê? Que a gente tem que despertar a atenção do cliente, depois... Boa noite, Rogério, está entrando. Então, começando aqui, Rogério, com a escada da comunicação. Tudo bem o som aí para todos vocês? Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem? Odmar, Camila, Olívia, Rogério, tá bom o som também para ti? Tudo certo? Então, eu gosto muito da escada da comunicação, porque ela é um clássico, assim, desde o tempo de faculdade que eu estudo isso. Existem outras denominações hoje mais modernas, mas a escada AIDAS não é um clássico, não sai de moda nunca. Então, ela mostra, né, que a gente tem que trazer o cliente para, primeiro, chamar a atenção do cliente para a nossa empresa, ou para os nossos produtos, ou para a nossa marca, os nossos serviços. Depois, continuar o esforço para despertar o interesse do cliente. Depois, num grau maior, num patamar maior, despertar o desejo pelos produtos e pela marca, depois levar o cliente à ação e, no final, ter, então, um cliente satisfeito. Então, a escada AIDAS, o que é? É a atenção, o A de atenção, o I de interesse, o D de desejo, o A de ação e o S de satisfação. Então, eu costumo dar o exemplo, assim, que é um cliente ou uma cliente passando na frente de uma vitrine. Ela está caminhando na rua, ela olha, passa na frente da vitrine, se não chamar atenção, ela nem olha, não para. Mas se a vitrine estiver atrativa, ela consegue chamar, em primeiro lugar, a atenção do cliente. Tá? Então, ela já conseguiu subir o primeiro patamar da escada, chamou a atenção. No segundo momento, se a vitrine está bem trabalhada e o cliente, ao invés de passar direto ou olhar rapidamente, ele para, então ela conseguiu despertar o interesse, beleza? Se tá melhor ainda, o cliente sente desejo por alguma peça, algum produto que está sendo exposto ali, então ele entra na loja, porque despertou o desejo. E aí ele chega à ação e chega a comprar, e depois disso ele se mostra até a repetição da compra como um cliente satisfeito. Então, esse cliente subiu toda a escada da comunicação, da atenção, começando pela atenção, interesse, desejo, ação e satisfação. E é isso que o empresário tem que entender, que o cliente frio, que não conhece a empresa ou nunca comprou dele, ele tem que ser levado a subir a escada da comunicação. Então, a gente não fala igual para todos os clientes. A gente fala de uma maneira para o cliente que nos conhece, de outra para o cliente que nos conhece muito, de outra para os clientes que nunca viu a nossa empresa. Fazendo, então, com que subam a escada da comunicação. Então, eu vou apresentar para vocês, dentro dessa mesma linha, né, o nosso tema de hoje, que é a jornada do cliente, que tem 4 estágios. A jornada do cliente ou jornada do comprador refere-se aos momentos e expectativas das pessoas antes de decidirem comprar um produto ou serviço. Então, o primeiro momento é o momento de aprendizado e descoberta, quando o consumidor ainda não sabe que tem um problema. Então,
antes mesmo do consumidor conhecer a nossa empresa ou conhecer o nosso serviço, ele não sabe que precisa do nosso serviço ou da nossa empresa. Por quê? Porque ele ainda não sabe que tem um problema que a nossa empresa pode resolver, ele nem ao menos sabe. Então, dando o exemplo de um médico, por exemplo, a pessoa nem sabe que está doente, que tem um problema de saúde. Então, ela está no primeiro estágio de aprendizado, descoberta, quando o consumidor ainda não sabe. No segundo momento, ele começa a reconhecer que existe o problema, que ele tem esse problema, e ele logo, até em função da empresa ter falado, ter divulgado que existem essas situações, o cliente percebe o problema e conhece uma empresa ou produto que pode resolver esse problema dele. Então, ele está no segundo estágio, que é no estágio de reconhecimento. No terceiro estágio, no estágio de consideração, o cliente se interessa, então, por uma empresa ou um produto ou serviço que se apresentou na comunicação como capaz de resolver aquele problema, que, afinal, no segundo estágio, ele reconhece que tem. E no quarto estágio, então, acontece a conversão, quando o cliente decide comprar o produto ou serviço daquela empresa que soube trabalhar ele desde o primeiro estágio do aprendizado, da descoberta, do reconhecimento, da consideração e da conversão. Então, eu vou falar agora do primeiro estágio, que é o estágio de aprendizado e descoberta. O potencial cliente não sabe que tem necessidade pela sua solução e ainda está começando a se interessar por determinado tema. É hora, portanto, de capturar a atenção dele para mais tarde fazê-lo perceber que tem um problema ou uma oportunidade que você pode solucionar. Nesse momento, o fabricante ou lojista precisa organizar os seus esforços em marketing, mas não tem muito tempo para pensar estrategicamente e reunir a equipe para trabalharem juntos. É um exemplo aqui, eu coloquei um exemplo de um fabricante que tem um problema, né, mas que ele ainda não sabe que tem. Então, eu estou dando o exemplo aqui, no meu caso de profissional de marketing, frente a um lojista ou um empresário que precisaria melhorar a sua ação em marketing, mas ele não tem tempo de pensar estrategicamente e reunir a equipe para trabalhar junto. Vou interromper o compartilhamento para... Deixa eu ver se alguém falou aqui. Todos entraram, tudo certo? Tá. Então, a gente estava comentando antes com o Rudimar aqui no começo, que tem muitos clientes que têm, por exemplo, a necessidade de um planejamento em marketing, de um planejamento estratégico em marketing, ou um planejamento na área da contabilidade ou na área financeira, mas eles não percebem que tem aquele problema. E por que muitas vezes eles não percebem que tem o problema? Porque uma grande parte dos nossos empresários que tomam conta de tudo na empresa, eles acabam se concentrando muito no patamar operacional. Então, a gente fala na pirâmide da administração, tem 3 patamares. O primeiro patamar é o estratégico, o segundo é o gerencial e o terceiro é o operacional. Acaba que o empresário, quando às vezes ele não tem uma equipe grande, ele fica muito concentrado no operacional ou no gerencial, que é o patamar intermediário. E ele não consegue tempo para ficar no estratégico. Então, se ele não está no estratégico, ele não consegue saber quais são os problemas da empresa realmente. Então, a Olivia está dizendo, tem que fazer um pouco de cada coisa. Pois é. E isso é que leva à dificuldade de crescimento, porque ele não planeja os próximos passos, ele não prepara a empresa. Então, ele acaba sempre correndo atrás da máquina, vamos dizer assim. Né? Ele não faz não estuda o mercado, ele não tem uma visão geral do que está acontecendo no mercado e, principalmente, nas oportunidades que ele tem para crescer. Porque toda empresa quer crescer. Se ele não estuda, se ele não lê, se ele não planeja, se ele não reúne a equipe para pensar estrategicamente, que é uma maneira bem diferente do operacional, ele não aproveita as oportunidades e também não se defende das ameaças. Por exemplo, toda essa questão de saúde que aconteceu aí, evidentemente teve muita ameaça, mas também teve muita oportunidade para todas as nossas áreas, todas.
E eu, assim, eu enxerguei muito mais oportunidade, honestamente, porque eu acho que a mídia também exagerou muito a questão negativa. Então, eu enxerguei muito mais oportunidade que ameaça. Por quê? Uma das grandes oportunidades é justamente essa que nós estamos aqui trabalhando, a questão da tecnologia, que já estava à nossa disposição e a gente não utilizava, né? Porque, veja bem, também não adiantava o gestor utilizar, você utilizar, o Rony, o Dimar, o Rogério, Camila, Antônio, que entrou agora, Olívia, utilizar, se a cadeia produtiva dela não utiliza, né? Então, os clientes têm que utilizar, os fornecedores têm que utilizar, os teus funcionários, a tua equipe, os teus parceiros, todos têm que utilizar a tecnologia. Não adianta só você. Desculpa. Então, não adianta só você conhecer e utilizar, todos têm que utilizar, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Aqui, ó. Então, tem que haver esse momento de aprendizado e descoberta por parte do empresário das dores que ele tem, dos problemas que ele tem, das necessidades deles, certo? Então, essa é a primeira etapa. E o que acontece? As empresas têm que percorrer essa primeira etapa. Elas têm que mostrar para o cliente delas, elas têm que educar o cliente. Então, às vezes é um momento nas mídias sociais, nas redes, no trabalho, de mostrar para o cliente, de ensinar, de instruir, de educar o cliente, né? Porque às vezes ele não sabe que ele tem mesmo esse problema. Aliás, essa também é uma intenção, por isso que eu estou dizendo que hoje eu estou fazendo uma associação do trabalho que eu estou fazendo com o trabalho que eu estou apresentando. Então, o que eu estou falando aqui nessas lives para vocês é também considerando esse momento de aprendizado e descoberta. E, de repente, eu estou mostrando para vocês as necessidades, né, as coisas que o empresário também tem que aprender. Concordo comigo que a gente está nesse momento? Entende, né? Então, por coincidência, hoje a gente está falando e vivendo também isso, né? Então, de repente, muitas coisas que eu estou aqui falando, vocês estão percebendo, realmente eu tenho esse problema, né? E identificando que existe um canal de solução desse problema. Então, e os temas que podem ser trabalhados nessa etapa seriam, que é o momento de atenção, né? Seria, exemplo, os 5 benefícios por exemplo, do marketing para o segmento da confecção, os 5 benefícios do planejamento estratégico para o segmento da confecção. Qual o papel do planejamento na sua empresa? Então, são exemplos de temas. Qual o papel da comunicação na sua empresa, né? Qual o papel de um mentor ou de um consultor para a sua empresa? Então, seriam temas bem iniciais que devem ser trabalhados nessa etapa para você chamar a atenção do teu cliente nesse primeiro momento com relação às dores e às soluções que eles têm. E você se identificando como a empresa que entrega a solução para resolver aquele problema, né? Então, isso seria a ação a ser tomada na primeira etapa da jornada do cliente. Outros conteúdos, outras ideias de conteúdos para essa etapa. Então, você pode trabalhar o marketing, trabalhar o planejamento estratégico, estou dando exemplo até da minha área. Falar sobre trabalho em equipe, sobre a gestão do tempo, porque se você sabe que que uma das dores dos empresários é a falta de tempo, se ele não consegue trabalhar no estratégico, às vezes é porque ele não tem tempo. E às vezes porque ele não tem tempo, porque ele não tem uma boa gestão do tempo. O tempo realmente é um recurso inelástico. O dinheiro a gente pode ganhar mais, mas o tempo a gente não consegue esticar, não é? Então, o tempo é um valor inelástico e é reduzido. Então, a gente tem que saber gerenciar o tempo. Eu penso assim que, às vezes, a gente tem que gerenciar mais o tempo do que o dinheiro, do que os recursos financeiros. Porque o tempo é que leva a gente escolher o que fazer melhor, que vai gerar um recurso financeiro maior. E, às vezes, a gente está fazendo alguma tarefa que só te faz perder tempo, como se diz. E outras vezes, porque isso é subjetivo, não quer dizer que muito tempo seja diretamente proporcional à qualidade.
Você pode estar fazendo alguma tarefa que demora muito tempo, mas que não tem muita qualidade no resultado final. E outras vezes você está fazendo uma tarefa que te demanda menos tempo, mas em termos qualitativos ela é mais importante. Ela vai te dar um resultado melhor. O efeito dominó também, que nós já falamos aqui nas lives, que é um conteúdo que pode ser apresentado nessa etapa, para que o empresário veja, para que o nosso cliente veja os problemas que existem, que podem ser resolvidos. Comunicação também é muito interessante, porque um dos fatores também que causam erros e que causam problemas dentro da empresa é a gestão da comunicação. Tem até um livro que eu gosto muito, que é Comunicação sem Complicação, tá? Que mostra muito bem essa questão da comunicação, como pode ajudar na gestão das empresas. E os 8 P's do marketing. Gilmar chegando. Conseguiu ainda em tempo. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui no... É a realidade, né? É a realidade do pequeno empresário, que tem que fazer um pouco de tudo. Na segunda etapa da jornada do cliente, o reconhecimento do problema. Então, esse cliente escutou a nossa mensagem, leu os nossos posts, entrou no nosso site, participou das nossas lives, dos nossos vídeos e percebeu que tem esse problema. Então, aqui o consumidor já se aprofundou um pouco mais no tema e percebe que tem o problema e também percebe a oportunidade. Então, porque o objetivo aqui é gerar essa necessidade nele. Ou melhor ainda, é revelar para ele um problema que ele tem, mas que ainda não sabia. A partir disso, ele começa a pesquisar e estudar mais o problema e ir atrás de soluções para eles. Eu percebi muito nesse período de crise de saúde, o pessoal da confecção começou a trabalhar as oportunidades que surgiram, além de confeccionar as máscaras, começaram a trabalhar a moda confortável, né? Pijama, ficou super alavancado, a roupa esportiva, roupa confortável, roupa para ficar em casa. A gente percebeu também que houve uma demanda muito grande por móveis, o setor de imobiliário foi muito lucrativo nesse período. Eu tive até clientes da área de móveis que venderam muitos móveis, por quê? Porque as pessoas ficavam mais em casa, então começaram a perceber, nossa, posso melhorar, comprar estofados, uma sala nova, um dormitório novo. Então, aconteceram muitas oportunidades com essa mudança de hábito das pessoas. Então, um exemplo aqui de reconhecimento do problema. O empresário, fabricante ou lojista começa a notar que tem dificuldade em definir e priorizar as melhores ações para divulgar seus produtos e que precisa achar uma solução para facilitar a sua vida. Ele, então, começa a procurar informações sobre como melhorar o seu trabalho. Então, quando a gente trabalha a comunicação, a gente caminha junto com o cliente, não é mesmo? A gente vai trazendo ele desde o primeiro estágio, o segundo estágio, e agora vamos para o terceiro. Não, eu quero mostrar ainda um post que pode ser feito para apresentar o serviço. Então, aqui eu estou dando um exemplo de postagens que eu fiz para apresentar o marketing. Então, como eu considero que eu tenho clientes que estão vindo comigo nessa jornada, e que muitos já estão na etapa seguinte do reconhecimento do problema, eu mostrei aqui 2 posts de marketing. O primeiro, antes de investir no meio digital, as empresas precisam entender que o princípio de tudo é o marketing. E marketing é venda. Denner Lippert. É uma afirmação que mostra que primeiro o marketing, depois o marketing digital. Porque, na verdade, o marketing digital não é marketing, ele é ele não é o marketing em si, ele é uma parte da ação em marketing. É como a comunicação. É uma ferramenta, né? O marketing é uma ciência e o marketing digital é uma ferramenta. Outro post mostra também marketing raiz, eu defendo muito isso, e dizendo o marketing é a única forma de gerar as vendas. Então, um marketing bem feito, por isso que é importante o planejamento em marketing, importante o marketing estratégico, porque um marketing bem feito dispensa esforço em vendas. Você planeja, se você define o teu público-alvo, se você define claramente os objetivos, se você começa a trabalhar dentro desse planejamento e principalmente observando os resultados, repetindo aquilo que dá certo e evitando o que não dá, o resultado com certeza aparece.
Outro exemplo aqui também do post é: quero mais e melhores clientes. E o slogan, confie no marketing. E os temas das lives também têm a ver com essas etapas, né? Os melhores nichos da confecção, quero mais e melhores clientes, online e offline, que falamos ontem. Hoje, jornada do cliente, do frio ao quente, como vender nas redes sociais, quero ser visto, lembrado e amado, e a Masterclass pratique. Então, no reconhecimento do problema, ele já se aprofundou, então, no assunto, e percebe que tem uma dor ou oportunidade. A empresa, então, deve aprofundar nos temas e tocar diretamente na ferida dele, levando-o a estudar mais o problema e ir atrás de soluções para resolver. Então, a empresa se apresenta como solucionadora dos problemas. Na terceira etapa, então, aí começa a ser considerada a solução. Após pesquisar mais, o comprador mapeou algumas soluções possíveis e começa, então, a avaliá-las. Aqui é preciso que ele identifique o seu produto ou serviço como uma boa solução para ele. Então, você alertou o cliente que ele tem um problema, apresentou as soluções, ele começa, então, a perceber e pesquisar soluções, e é importante, então, que você se apresente como a marca que pode solucionar. É interessante também criar um senso de urgência para que ele avance no processo e não deixe para resolver o problema depois, ou tenha tempo de procurar outras soluções. É um momento que nós vamos viver, por exemplo, hoje e amanhã. Eu vou apresentar a solução para vocês, e o interessante é que seja criado um senso de urgência, de decisão imediata, de preferência. Porque se você deixar até o cliente que você trabalhou muito bem um cliente, e depois você não fecha a venda, você trabalhou bem o cliente, depois você não fecha a venda, você não cumpre todas as etapas, você pode perder o cliente para outra empresa. Você criou o desejo nele, você chamou atenção, despertou interesse, criou o desejo, e você não trabalhou bem nas etapas finais. Então, você pode perder o cliente que você aqueceu para um concorrente que ofereça uma solução melhor, ou que haja melhor nesse último momento, assim, nesse final, assim, da escada, né? Isso tem que prestar bastante atenção. Tem que medir, tem que observar quais os clientes que foram entrando dentro do funil e como trabalhar bem para não perder, né? Todo o esforço que foi feito. Então, os temas que podem ser trabalhados nessa terceira etapa por exemplo, um estudo de caso, tá? Como a empresa X fez aumentar as vendas, cuidados para que sua empresa deve ter quando vai escolher uma ferramenta ideal para gerar mais vendas. Outro tema pode ser um relatório da indústria, como o mercado está investindo em marketing, no meu caso, né? No caso de vocês, de forma diferente. Então, como eu estou fazendo essa associação, eu vou mostrar para vocês aqui um estudo de caso que aconteceu com um cliente meu, de uma pastelaria, né, onde foi trabalhado o marketing e vendas e os resultados que aconteceram. Então, a pastelaria do bairro, a área de atuação da empresa, uma pequena pastelaria no bairro de uma cidade litorânea, administrada pela proprietária Faz Tudo, exatamente como vocês falaram. Então, os problemas que existiam, muitos tipos diferentes de produtos que ela fabricava, sem uma definição de públicos. Então, era uma variedade enorme de produtos, sem a distinção se esse produto é para esse público, né, esse preço é para outro segmento, e preços e comunicação também, tudo para todos. Então, não havia uma segmentação nem de público, nem de produto, nem de faixa de preço, nada. Ia só produzindo, e era tudo para todos. Também não havia uma identidade visual na pastelaria que mostrasse o foco do negócio. A mesma coisa. Então, se era tudo para todos, também não tinha um visual, né? Uma decoração visual para um determinado público que mostrasse o foco do negócio. E as entregas pelo delivery também eram feitas sem planejamento, para economizar, aqui uma coisa bem prática, para economizar no combustível. Então, não fazia nem mesmo um roteiro
nas entregas deliveries. Então, entregava o que pedia, ia para um bairro, voltava para o mesmo bairro, voltava para lá e para cá. Então, aquilo era só despesa. Outro problema que estava acontecendo naquela pastelaria, a comunicação era feita toda pelo Instagram, somente pelo Instagram, e pela proprietária, que não conseguia pagar um terceirizado. E como ela não é especializada, as fotos e os posts precisavam melhorar, assim como a variedade dos formatos, pois não utilizavam vídeos, nem carrossel de fotos, nem enquetes, bastidores, testemunhos de clientes e outros. Só fazia posts e as fotos não eram boas. Então, elas não estavam mostrando a qualidade do produto. Então, na verdade, o que estava acontecendo aqui é que a comunicação estava prestando um desserviço, né? Estava ainda piorando. Quanto mais fazia comunicação, até eu estava vendo um prejuízo nesse sentido. As fotos não faziam justiça, né, à qualidade dos produtos. Então, foi feito um plano de ação em marketing e vendas para essa pastelaria. E entre as ações que nós implementamos, pesquisar os públicos e criar categorias, utilizando, agora você já conhece, a curva ABC de clientes. Foi feito isso. Nós distinguimos 5 públicos diferentes, cadastramos os clientes, foram definidas as personas, que as personas é assim, na verdade, é uma descrição mais detalhada do público-alvo, né? Hábitos e vamos dizer, um desenho mais refinado, com as preferências de compras, gostos, hábitos e características, pelo menos, dos principais clientes, e tudo registrado nas planilhas. Foi renovada também a identidade visual e refeita a comunicação nas redes sociais. Ela contratou um parceiro, né, que ela foi pagando à medida também que ela tinha o resultado, para melhorar a qualidade nas redes sociais. Foram organizadas as entregas e foram feitas campanhas semanais nas mídias sociais, como sorteios com os campeões de venda. Foi detectado quais os campeões de venda de cada semana, de produtos campeões de venda. Foi trabalhado também entrega gratuita e acompanhado os resultados utilizando as planilhas do Excel, principalmente acompanhando os resultados, porque ela fazia determinadas ações, mas ela nunca sabia o que realmente dava certo e o que não. Então, aqui a gente foi. Então, veja, são ações que são simples até, são simples de fazer, né? Mas que são muito eficazes mesmo. Por quê? Porque a gente pode repetir o que dá certo e cortar o que não dá. E só nesse sentido já tem um resultado muito grande. Então, no final, as ações realizadas. A pastelaria agora, eu tenho acompanhado, nossa, mudou muito. Está sempre presente no Facebook e Instagram, com fotos e posts mais atrativos e também com vídeos, mostrando as várias receitas de pastel e recheios. As promoções são feitas regularmente e a proprietária já pensa em mudar para uma sede maior, com um layout planejado para o público dos bairros que mais frequentam a loja. A identidade visual foi revitalizada com nova marca, nova fachada, isso eu já vi que tem nova fachada, cardápio com identidade visual, banner, cartazes e adesivos nas motos. E ela tem postado, tem me agradecido e está muito satisfeita com os resultados. Então, foram ações que não tiveram custo alto, foi mais planejamento, né, e uma execução cuidadosa, e principalmente o acompanhamento, deu o resultado que ela necessitava. Okay? Deixa eu só ver se tem mais gente que está tentando entrar. Eu não estou vendo ninguém. Quem que está tentando entrar e não conseguiu? Acho que não tem. Tem alguém tentando entrar? Acho que todos entraram. Né? Tem alguém... Ele pode tentar, o Raul pode tentar novamente, Olivia. Ele pode tentar, eu estou olhando aqui, ele pode tentar novamente. É que não veio o aviso ali que ele estava tentando entrar. Pode tentar novamente. Eu fico cuidando aqui. Ok. Me avisa, então, aqui no bate-papo, Olivia, quando ele tentar entrar, tá bom?
Ok, vamos lá. Então, as ações foram feitas na pastelaria. E a quarta etapa, a decisão de compra, tá? A decisão de compra. No final do processo, o consumidor analisa as opções e toma, enfim, sua decisão. E aí, então, o momento da compra. Veja bem que interessante essa jornada. Ele vem de alguém que nem sabia que tinha o problema, para alguém que reconheceu que tinha aquele problema, depois reconheceu que você poderia resolver, depois ele passa a conhecer as soluções que você tem e, no final, então, você tem aqui a chance de fechar a compra. Que é a hora, nesse momento, então, de você mostrar os diferenciais de sua empresa em relação aos concorrentes e convencê-lo de que o seu produto é a escolha certa. É a hora da negociação, é a hora do desafio mesmo. O exemplo, para facilitar esse momento da decisão de compra, um teste gratuito por um determinado período para testar a ferramenta. Se a gente pode fazer em determinadas situações, a gente pode fazer. Ao final desse tempo, se o potencial cliente gostou da experiência, ele pode fechar a compra. De certa forma, as nossas lives também são isso, né? São um teste, né? Onde vocês estão conhecendo o que o marketing pode fazer. Então, nesses cases que eu vou mostrando, essas explicações que eu estou dando, eu estou colocando aqui as formas, os planos de ação, as planilhas de Excel, vocês vendo, então, como é que uma consultoria, uma mentoria pode trabalhar. Os temas a serem trabalhados nessa etapa. Por que essa empresa é a minha melhor opção? O comparativo, a diferença entre a empresa A e a empresa B. Outro tema, 10 benefícios exclusivos para nossos clientes e uma demonstração como funciona a ferramenta. Então, você sabe, por exemplo, na venda de piscinas, por exemplo, na venda de um plano na contabilidade, na venda de um produto do Sicoob, né, da cooperativa, você sabe que, nesse momento, você pode fazer uma demonstração para chegar no final, né, dessa etapa e fechando a venda. Então, aqui a demonstração, aqui a habilidade do vendedor, né? E principalmente a confecção também, né, Rony? A habilidade de quem está fechando essa negociação, de conhecer principalmente toda a jornada do cliente. Se essa pessoa que está fazendo a negociação, ela é estratégica, ela conhece a jornada do cliente, ela sabe as dores, sabe como ele chegou até aqui. Então, ele tem uma condição maior de fechar essa negociação, né? Porque conhece a jornada do cliente. E ao final do processo, nesse momento, o consumidor chega ao fim do processo e, após analisar as opções, toma sua decisão, que é o momento da compra. Aqui é necessário mostrar os diferenciais em relação ao concorrente e convencê-lo em comprar o produto em seu e-commerce ou em sua loja física, ou mesmo em seu estabelecimento, na sua instituição. As formas de atuação de um profissional de marketing, por exemplo, vamos supor que eu estou no momento de fechar a compra e vou mostrar para vocês como um profissional de marketing trabalha. Então, as formas de ação, através de um planejamento estratégico, através da formação de planos de ação, de outra forma de campanhas trimestrais, então, de acompanhamento da empresa e ações pontuais. Então, um profissional de marketing ele pode ser contratado para fazer um planejamento estratégico, que é um planejamento para longo prazo. Ele pode ser contratado para fazer planos de ações muito pontuais, para resolver problemas pontuais, assim como ele pode ser contratado para fazer campanhas de 3 meses, por exemplo, ele pode fazer um planejamento para campanhas de 3 meses, depois interromper e voltar 3 meses depois, novamente. Ele pode também ser contratado para acompanhar a empresa, como um profissional, assim como se fosse um advogado ou um médico, que já sendo de confiança desse empresário, ele pode ser chamado para resolver alguns problemas pontuais, né? Ou seja, você ter um consultor em quem você confia para você se aconselhar em determinados momentos, como ele também pode trabalhar ações pontuais. Olha, eu preciso vender essa coleção, eu preciso conduzir esse cliente do frio ao quente. Então, eu posso chamar um consultor, um mentor em marketing, para me acompanhar com um cliente, que seja um cliente de uma dimensão mais atrativa,
me acompanhar para levar esse cliente desde o início até o final, o fechamento de venda, né? Então, isso um profissional de marketing pode fazer. Então, aqui eu vou finalizar apresentando para vocês amanhã a nossa Masterclass Pratique Marketing e Vendas, que tem o objetivo de solucionar as dores, os problemas que a gente veio identificando no começo da nossa jornada. Então, vou mostrar também aqui só uma palhinha aqui de algumas fotos que eu vou mostrar do Mato Tânia, Grosso. faz um favor para mim, só volta 2 slides que eu quero tirar uma dúvida ali. Tá. Pode não. Deixa eu mostrar. Mais um. Não, Mais um? não, volta. Para frente, desculpa. Aquele mais um, vai para frente, mais um. Esse? Nesse daí, né? No caso do planejamento. E os tipos, muitas vezes, das campanhas que você faz no marketing, né? Muitas vezes você tem que saber qual o tamanho do profissional que você vai pegar também. Porque, assim, eu conheço uma empresa que pegou, vamos falar, uma empresa de marketing, fez um baita trabalho e a empresa não tinha produto suficiente para vender. Tipo, eu quero fazer, eu quero mais. Tipo, eu tenho 1000 peças e contrata um cara, muitas vezes, bom, com valor agregado, o cara vem com uma grande bagagem e no primeiro dia vende 5.000 peças. Então, também, nesse caso, eu acho que a gente tem que fazer um plano para saber o tamanho e o que eu quero. No caso, é aquilo que eu escrevi ali antes, né? Temos que saber qual é a nossa meta final para tomar as ações no meio do caminho. Exatamente. Nesse caso aí, não foi um bom trabalho em marketing. Foi um trabalho dissociado, foi um trabalho solitário, Isso. Numa aflição de provar um resultado, mas um profissional de marketing, ele tem que integrar, bem o que eu falei ontem. O profissional de marketing, justamente aquele da comunicação, é o que integra todos os setores. Então, ele tem que conversar com o financeiro, por exemplo, para saber se existe verba para comprar mais matéria-prima, se ele aumentar a produção. Ele tem que falar com o pessoal da produção se existe condição de aumentar a produtividade, ou se está no limite. Sim. Né? Ele tem que conversar com o administrativo, com gestão de pessoas, se pode contratar mais pessoas ou se pode tentar puxar um pouco mais a produtividade daquelas pessoas. Sim. Então, na verdade, isso aí não foi um bom trabalho em marketing. Foi um bom trabalho de venda, talvez. De venda só para ele, né? No caso. Só para ele, né? Só para ele. Ele vendeu o produto dele. Gilmar falando, o profissional não fez o diagnóstico para fazer um bom plano. Então, ele não trabalhou para a empresa, ele trabalhou para ele. Então, ele não foi nem... Não foi um bom vendedor. Porque ninguém faz um trabalho sozinho. Não existe só o trabalho de venda sozinho. Não existe trabalho financeiro sozinho. Existe trabalho integrado. A gente fala sozinho só para... Exatamente, trabalhou individualmente. Daí não adianta. A gente fala, às vezes, sozinho para estudar, mas, na verdade, todos esses departamentos têm que trabalhar junto. E isso eu tenho ouvido muito dos empresários. Tá, Tânia, mas se a gente fizer uma campanha e vender muito... Bom, em primeiro lugar, não é tão fácil assim vender muito já de imediato. A gente pensa que mas não é. Não é tão fácil assim. Não é. Não é assim, você faz uma campanha e bum! Às vezes, na nossa cabeça, parece que mas não é. Por quê? Porque tem muitos clientes, e até o que eu falei hoje pode mostrar isso, tem muitos clientes que estão no ponto já de comprar, mas tem muitos que não. Eles estão frios, eles estão lá no começo da jornada, né? Não é fácil, porque se eu tenho, por exemplo, um público potencial de, vamos supor, de 100 pessoas, ou de 200 pessoas, ou de 1 milhão de pessoas, cada uma está numa etapa da jornada. Então, eu não vou converter todas de forma imediata, não vou de jeito nenhum. Né? Hoje eu estava olhando ainda novamente no Facebook Insights, dando uma olhada, eu fiz uma pesquisa, tá? E para definir a audiência, se eu quisesse trabalhar em marketing, eu fiz um trabalho de anúncio em marketing para todo o Brasil. E se eu quisesse trabalhar em marketing só para Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
deu lá 1 milhão, se não me engano, eu não estou com lembrança total agora, mas parece que 1.400.000 pessoas. Mas esse 1 milhão de pessoas, desses 2 estados que têm interesse em marketing, demonstraram interesse em marketing, né, através das redes sociais, eles não estão todos no mesmo estágio da jornada, não é? Então, Sim, eu não vou converter, eu não corro esse risco, eu não vou converter. Sim. Eu vou ter que trabalhar para no começo da jornada, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa. E outra coisa também, se você olhando para a produção, você não está tão preparado para entregar, então você procura consumidores ou potenciais clientes que estão no começo da jornada. Sim. E isso não é difícil fazer, é simplesmente trabalhar as mensagens para quem está no começo da jornada. Isso é interessante começar a fazer sempre, porque você tem que estar sempre prospectando, para que para dar tempo desse cliente amadurecer. Se você nunca prospectar, nunca fizer esse trabalho, no momento que você precisar, você não tem clientes para chegar. Hoje até, eu conversando com o Gilmar hoje, né? O Gilmar estava na minha empresa hoje, que bom que ele já chegou em casa, né? Conversando com ele, eu tenho, na aula de ontem, na live de ontem, nós falamos sobre o cliente A, B e C. Daí, o que acontece? O meu cliente A, ele quer um determinado produto. Eu tenho que se colocar no lugar dele também, nessa prospecção. Será que ele vai querer esse produto? Será que o meu serviço está à altura que ele quer ou não está? Isso também não deixa de ser, eu preciso que o meu cliente me dê um feedback também. Exatamente. E o melhor feedback é se colocar no lugar dele também, né? Para ver se ele quer ou não quer. Praticar a empatia, não é só empurrar, né? Empurrar o produto. Isso mesmo. É você também saber puxar a demanda. Isso aí, a comunicação ajuda muito nisso. O relacionamento. Então, existem assim, eu sempre, quando faço planejamento de comunicação, né, para as mídias, a gente trabalha 3 etapas também, que resumem a jornada, que é o atrair, o engajar e o converter. O atrair é aquele cliente que você está falando a primeira vez, praticamente. Você está atraindo para o teu negócio, está educando, está informando praticamente só, né? Eu olhei também nas redes no Instagram da Domínio, muito bom, parabéns, assim. Vocês estão fazendo bem também esse trabalho de instruir, né? De atrair, aquele bem iniciozinho ali também, achei muito bom, muito bom. Então, é o primeiro momento. E você vai ter clientes que você vai trabalhar o segundo momento, que é o engajar. Cliente que já comprou de ti, que já te conhece, você vai trabalhar o engajar. E o terceiro momento, o converter, que você que vai tentar lutar para fechar o negócio. Então, você tem que trabalhar na tua comunicação esses 3 momentos. E saber também, de acordo com o acompanhamento dos outros setores da tua empresa, aonde que você põe mais verba, para você atrair mais, deixar em stand-by aqueles clientes te conhecendo, se relacionar com eles, que é o engajar, conversar, enfim, e os clientes que você vai converter. Mas sempre que converte a quantidade menor. Você coloca lá 300 leads, contatos na boca do funil, quando você vê, sai 10 só. É bem difícil que saia uma quantidade tão grande, né? E que seja um bom negócio também, né? Porque também não adianta sair uma quantidade grande e seja um mau negócio. Ô, Tânia, e o estratégico ele também flutua por vários outros pilares, né? Um deles é o marketing, obviamente, né? Mas o que eu percebo, né? Ou eu tenho percebido ao longo da minha jornada, o cliente, por exemplo, ele tem lá, sei lá, está prestes a fechar com 5 diferentes clientes, né? E ele, de um dos clientes, ele tem um pedido de 1.000 peças a R$100. E de outro cliente, ele tem 100 peças a R$1.000. E qual que eu vou fechar? Qual é o meu foco? Onde eu vou ter mais lucratividade? Porque, às vezes, o empresário também só enxerga que o volume, a quantidade, é onde ele vai ganhar. Não é bem isso. Ele também tem que medir a lucratividade, né? Exatamente. Então, e a condição de continuar fazendo negócio para esse mesmo cliente. Exato. Porque, às vezes, ele faz só um negócio, até pode ser lucrativo. Né? A lucratividade é importante calcular. Muito Mas importante. às vezes, por exemplo, tomando o mesmo exemplo, ele vai ter, nos 2 casos, ele vai ter a mesma lucratividade. Mas onde é que está o ganho em um deles? Que ele vai despender de muito menos tempo para ter o mesmo ganho, né?
ele vai fabricar 100 peças ao invés de 1.000 e vai ter a mesma lucratividade. Aliás, vai ter mais, né? Porque 1.000 peças vai consumir mais energia, enfim, né? Mais tempo de produção, mais mão de obra. Ele tem que saber trabalhar todas as variáveis, né? Exatamente. Não só uma. Então, nesse caso que o Ronimar deu exemplo, esse profissional trabalhou uma variável só. Exato. Ele trabalhou, né? Ele trabalhou a quantidade de venda, só o volume de venda. E como ele trabalhou uma variável só, ele acabou gerando um problema, né? E deixando o cliente insatisfeito, inclusive, né? Mas por causa disso. Tá? Gente, eu vou fazer uma foto, tá? Alguém mais quer abrir a câmera aí? Vamos fazer um sorriso aqui? Ok, vamos lá. Vamos abrir a imagem aí, Camila, Olivia, Antônio, bora? Tá bom? Então, é preciso ser estratégico. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Sem relacionamento, né? É preciso ser... Eu quero mostrar até para vocês, eu tinha preparado aqui uma... Eu respondi, então, para ti, Ronimar, a tua pergunta? Sim, respondeu. Então, aqui que eu queria mostrar, ó, essa pirâmide aqui, ó, eu sempre trabalho muito, assim, às vezes eu dou as consultorias e o pessoal fala, Tânia, tu não vai desenhar a pirâmide? Tá, vamos lá, eu vou desenhar a pirâmide. Os 3 níveis da administração, o nível estratégico, o nível gerencial e o nível operacional. Aonde que tem que estar o proprietário da empresa, o gestor, o líder? Aonde que ele tem que estar? Pelo menos, assim, 80% do tempo, né? Obviamente, estratégico. No estratégico, né? Aqui é o lugar de quem planeja e decide, e pensa, e pesquisa, e faz conta, e analisa, e acompanha, e avalia. O gerencial ideal é que ele tenha um bom gerente, porque o gerencial é que faz a ponte, né? Entre o operacional e o estratégico. Então, o gerente, eu acho, assim, uma das pessoas também mais importantes, um bom gerente, às vezes a empresa não tem uma equipe tão grande, mas um bom gerente é super importante, porque ele faz a ponte entre o operacional e o estratégico. Então, aqui é o lugar de quem controla e avalia. Então, o gerente controla, o gerente educa, o gerente vigia, o gerente chama atenção, né? Esse é uma pessoa muito importante também nas empresas. E o operacional é o lugar de quem produz. Infelizmente, muitas empresas brasileiras, o profissional, o proprietário, o líder está no operacional. A maior parte do tempo ele está no operacional. E aí, se ele está no operacional, não tem ninguém no estratégico, porque ninguém vai tomar o lugar dele, pois é ele que decide. Então, por isso que às vezes não tem planejamento, e às vezes ele fica só trabalhando, e que a gente vem com aquela frase que a gente diz assim, trabalho tanto que não tenho tempo de ganhar dinheiro, né? E acontece isso, né, Rogério? Deve sentir isso também, né? Porque se a pessoa não para, nós aqui estamos no momento estratégico, a gente está parando para analisar. E tu vê, é 1 hora praticamente, veja como não é a questão de quantidade de tempo, é 1 hora. Quando eu faço as consultorias, eu vou muitas vezes 1 vez por semana na empresa. Só 1 vez, eu não vou todos os dias. Eu vou 1 vez por semana e atendo 2 horas, mais ou menos. Ou agora que é online, eu atendo 2 horas online. Então, o gestor está na empresa dele, eu estou aqui no meu escritório, atendo 2 horas por semana, num momento de altamente estratégico, aonde sai belíssimos planejamentos e grandes resultados. Com 2 horas por semana. Eu tenho 14 anos de consultoria e tenho dado muito resultado, felizmente, né? Modéstia à parte, muito resultado para os empresários. E sempre tenho trabalhado também nesse sentido. Às vezes a gente precisa de mais tempo, mais uma quantidade maior de meses, né? 3 meses, 4 meses, né? Mas 1 vez por semana, 2 horas, totalmente ali com a pessoa que é, com o proprietário, com o líder, que conhece toda a empresa, porque ele carrega uma quantidade de informação imensa, né? Na mente dele. Ele sabe tudo o que acontece, ele conhece toda a história da empresa.
ele sabe tudo que acontece, ele sabe tudo que sempre aconteceu, então ele é uma pessoa altamente estratégica. Então, o tempo que a gente tem com o líder, ele é muito produtivo, muito produtivo. E depois outra coisa, fica no papel, a gente escreve. E escrever economiza muito tempo, você deixa ali aquele plano de ação e você depois olha para ele, tem o status, se está sendo feito, se não está, o resultado que está dando. Muito tranquilo. Tá? Ver aqui, tem algum comentário. A questão também que o Gilmar falou, né? Um dos pecados é confundir o urgente com o importante. Isso também tem muito a ver com as prioridades, né? Urgente é pagar uma conta, importante é atender um cliente. Uma vez eu estava dando um treinamento, até lá no Mato Grosso, estava dando um treinamento para o pessoal da área de vendas, tá? E daqui a pouco eram empresários, né? Eram donos de empresa também, mas tinha muita pessoa também da área de vendas. Daqui a pouco, lá no fundo da sala, eu vi um empresário botar as mãos na cabeça, onde eu estava falando justamente do urgente e do importante. Aí depois eu fui conversar com ele, ele disse, olha, Tânia, o que você falou, eu percebi que hoje eu perdi um negócio de R$200 mil, uma venda de R$200 mil, porque eu fui me preocupar em pagar uma conta e não atendi um cliente, e perdi o cliente para o concorrente. Então, eu fui atrás do urgente e não cuidei do importante. E, às vezes, esse cliente contratou uma secretária, uma financeira para ele, que era ele que estava, né, também no financeiro. Ele disse, não, tem razão. Contratou uma funcionária só e já resolveu o problema dele. Quem mais que falou aqui? Tá, o Ronimar, não vou mais fazer os urgentes. Isso mesmo, você tem que fazer o importante. Saiba que o teu tempo é o tempo mais importante que existe dentro da empresa, porque é o estratégico, porque é o tempo estratégico. Então, é o tempo de alta qualidade. O teu tempo é o tempo mais caro que tem dentro da empresa. Eu conheço um amigo meu que esses dias até ele falou, né? Nós estávamos comentando, tipo, a gente muitas vezes pega o carro, vai fazer uma entrega ou coisa assim, né? Ele mesmo falou, enquanto tu estás trabalhando, estás fazendo força, estás indo entregar, tu deixa de atender um cliente, porque e a gente não coloca no custo o nosso tempo, né? Exatamente. O valor do nosso tempo. E é o mais valioso que tem. Sim. O tempo do estratégico, do líder, é o tempo mais valioso que tem. Camila, o importante pode se tornar urgente se não gerenciar bem o tempo para cada coisa. Exatamente. Se não fizer o importante, esse importante se torna urgente. É verdade. Pagar conta nunca vai ser importante. Tem que ter a pessoa para que vai, né? Que vai ser responsável por isso, né? De repente, assim, é melhor estar vendendo, estar faturando, que aí você vai ter dinheiro suficiente para pagar todas as contas do que ficar preocupado para pagar uma conta. Exatamente. Então, isso tudo passa pela gestão de prioridades, que é a que entra naquela questão que nós falamos ontem, que é do efeito dominó, né? E não é difícil você ter essa disciplina. Passa muito pelo planejamento. Você fazendo o planejamento, está escrito. Você estando escrito, você tem um compromisso com aquele papel, né? Uma vez eu fiz um planejamento para uma farmácia, até uma rede de farmácias, e o empresário falou assim, Tânia, o planejamento está excelente, está no papel, está excelente. O nosso desafio só vai ser agora tirar do papel. Claro que já foi uma vantagem, já foi uma virtude desse empresário ter colocado no papel, né? Mas depois de colocar, tem que tirar do papel. O que a Olivia falou? Pagar conta é obrigação, né? Tem que faturar bastante para não ter que se preocupar exatamente com isso. Exatamente. E o faturar bastante passa pelo estratégico, né? E principalmente pelo estratégico no sentido de aproveitar as oportunidades. E, gente, para aproveitar as oportunidades, tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Tem que estar lendo, tem que estar, né? Porque senão ela passa, né? A oportunidade passa. E as ameaças também, porque tudo dá um aviso, nada acontece assim da noite para o dia. Tudo dá um aviso. E é bem importante nesse sentido. Deixa eu mostrar aqui a última tela, então, para vocês, que eu tinha separado. Então, aqui, ó, gente, olha que beleza, para tirar umas férias. Rio Preguiça, em Barra do Garça, no Mato Grosso.
Esse lugar aqui é maravilhoso. Essa água aqui é temperatura bem gostosa, assim, bem agradável. E ele é assim, não sei se vocês conhecem, esse rio, ele faz toda a volta desse parque, as águas quentes, né, de Barra do Garça, e faz toda a volta, e você deita assim, tem umas boias que você deita e a correnteza te leva, assim. Aí é uma beleza, é uma maravilha, eu adorava ir lá. Ao invés de ir para Caldas Novas, vão para a Barra do Garça. Lógico, não tem a estrutura de Caldas Novas, mas tem uma estrutura e uma qualidade fantástica. Gente, aconteceu uma coisa bem interessante lá, uma vez que eu estava trabalhando lá, né? Fazia questão de trabalhar lá, né? Adorava trabalhar lá. E passei uma semana, então eu ia todos os dias, dava o treinamento à noite, né? Estava dando treinamento, dava treinamento à noite, então eu passava o dia lá. Então, um dia, o primeiro dia, o segundo dia, aí teve uma hora, eu sentei assim no sol, e eu estava lendo, estava com um livro na mão, e aí levantei a mão assim para arrumar o óculos. Gente, eu vi que eu estava sem óculos. E eu estava lendo. Eu fiquei impressionada. Eu estava lendo sem óculos. Só de ter passado aquele período ali, a água é mágica, né? Mas é desestressar, né? Eu disse, gente, eu estou sem óculos. E estava lendo perfeitamente. Então, é mágico aí. Barra do Garça. São águas termais na vertente, ela sai, se não me falha a memória, não me recordo se é 30, eu estou confundindo agora com alguns outros lugares lá, não sei se é 37 ou 39 graus. 39 graus, acho que é Rondonópolis, né? Rondonópolis. É Rondonópolis, e tem também águas quentes. Rondonópolis. E que chega aí lugar, é 37. Tem que ficar bem pouquinho tempo, porque é muito... Mas é uma delícia. Mas é isso, gente. Então, deixa eu interromper aqui. O que mais que alguém falou? Não é preguiça, é mágica. É verdade. Não é preguiça, é mágica, né? Muito legal. A gente precisa disso também, né? Então, gente, agradeço a vocês. Tem mais alguma pergunta? Da jornada do cliente? Foi proveitoso? Obrigado. Tânia, falasse da vitrine, né? Como construir a vitrine em uma atividade de prestação de serviços. Né? Hoje a gente trabalha bastante com vitrines online. Vitrines online, onde você pode apresentar o teu produto num site, pode apresentar o teu produto no YouTube. O YouTube é um ótimo canal para apresentação de produtos. Então, na verdade, só um momentinho. Na verdade, vitrines tem muitas, né, Rudimar? Muitas vitrines para apresentar. Inclusive, na área de confecção, tá bem falado, assim, bem conhecido, as vitrines online. O showroom online, aliás, tu deve conhecer, né, Rony? Onde você reúne os lojistas ou fabricantes, conforme os negócios que você quer fazer, e você faz uma apresentação online. Carros também estão fazendo isso, confecção. Você faz uma apresentação online dos teus produtos. Eu quero preparar uma live, Rudimar, vou convidar vocês, sobre marketing de serviços. Eu estava até estudando hoje, estava com um livro aqui, dando uma olhada sobre marketing de serviços, que pega bem a nossa área, né? Eu acho que o Rogério também, né, Rogério? Pega a nossa área também, né? Marketing de serviços. Bastante. Né? Canais existem muitos, né? Só que a gente tem que ter uma estratégia, um público-alvo, uma definição para conseguir atingir. Então, gente, amanhã... Quer mais alguma pergunta? Se não, eu vou encerrar e lembrar vocês que amanhã, então, nós temos a nossa Masterclass às 19 horas, bem leve, com muita foto do Mato Grosso, bem tranquilo, tá? Para a gente encerrar, então, a nossa semana, tá bom? O Rio da Preguiça aí já deixou curiosidade. Vou mostrar mais algumas margens do Rio Preguiça, algumas cidades, os aeroportos também, um aeroporto também de pista de pouso de chão do Mato Grosso, que eu
Eu voei para lá, em Aripuanã, que eu achei fantástica, tenho fotos, vou mostrar para vocês amanhã. Aliás, eu sempre comentava em aula que a preguiça ela é positiva, porque ela é um processo evolutivo, né? Sim. Sim, porque você se faz dela para o teu benefício e com isso você evolui. Então, Com certeza. se alguns falam que a preguiça é negativa, eu considero ela Eu positiva. acho maravilhoso, momento de criação, né? É isso De aí. criatividade. Você se torna mais criativo, né? Quando para um pouco. Verdade. Tá bom, valeu. Obrigado, gente, pela Valeu. companhia. Parabéns aí. Vamos em frente até, então, a nossa master, né? Na sexta. Obrigada, então. Obrigada, Abraços. Antônio. Até amanhã, então. Espero vocês. Abraço, bom descanso. Tchau, tchau, Rudimar, Rony. Tchau, boa noite a Valeu, todos. obrigado, boa noite, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Abraço a todos.